Salve, salve, nação eleita. A paz de Jesus, amor de Maria. Bom, eu estou aqui para falar hoje sobre um assunto bem importante, né? De como a gente viver bem a quaresma. Muitas pessoas acham que é perca de tempo você fazer jejum, abstinência e ficar 40 dias sem comer, sem beber ou fazer algo, né? Não é exagero. Acontece que muitas pessoas falam que não adianta de nada você fazer isso se você não ama o seu próximo, se você não trata bem o seu próximo. E de fato, no certo ponto é verdade. O nosso Santo Padre Papa Francisco, ele disse que o verdadeiro jejum é aquele que está atento às necessidades do próximo. Mas ele não proíbe a gente de fazer abstinência, jejum. Até porque essas coisas são coisas que nos santificam, que nos levam até Deus. A gente precisa fazer uma abstinência, fazer jejum, porque é uma luta contra o nosso próprio corpo, contra a nossa vontade, né? Principalmente contra os nossos desejos da carne. Porque se a gente pode deixar de comer algo, de beber algo, de fazer algo, é mais fácil, é mais garantido que a gente vai conseguir lutar contra o pecado, né? Contra os pecados causados pela carne. Então a gente precisa sim fazer jejum e abstinência. Isso é uma forma de fortalecer o nosso espírito, né? De mostrar para o nosso corpo, para nossa carne, que quem manda é o Espírito Santo. Ter um controle de nós mesmos. Por isso é de extrema importância a gente fazer jejum, a gente fazer abstinência. Mas também é muito importante a gente fazer penitência. Porque não adianta você ficar 40 dias, ou 46 no caso, sem comer, sem beber algo. Porque assim, muitos acreditam que o jejum é só na semana, no sábado e no domingo não precisa fazer jejum. Normalmente, né, não se faz jejum no dia de sábado e de domingo. Porém, eu tenho o seguinte pensamento, tá bom? Outras pessoas podem pensar de outra forma, mas eu tenho o seguinte pensamento. Quando Jesus ficou no deserto por 40 dias, foi 40 dias corridos. Ele não parou no final de semana pra comer um pouquinho, pra beber uma aguinha, comer um pãozinho, não. Foi 40 dias corrido, 40 dias direto. Então, eu particularmente, eu sou contra você, se você tá fazendo abstinência de alguma coisa, você vai, espera chegar o final de semana e come aquilo, ou bebe aquilo, faz aquilo que você não tá fazendo na semana. Eu particularmente, é um pessoal meu, eu sou contra. Por quê? Porque assim, querendo ou não, tem isso que eu falei, de Jesus, ele ficou os 40 dias corridos, né, sem comer nada, sem beber, sem comer nada. Desculpa. E também tem a outra hipótese. Não adianta a gente ficar sem comer carne, por exemplo, na semana toda, e no final de semana a gente se entupir de carne. Vou fazer a festa e na outra semana eu vou e deixo de comer de novo. Então, não faz sentido. E também, se você tá sem comer carne, chega no final de semana você come carne, é um modo que incentiva, estimula você a comer mais carne. Aí fica mais difícil. Então eu particularmente não aconselho. Se você vai fazer jejum, abstinência de alguma coisa, que seja até acabar toda a quaresma, né? Minha humilde opinião. Mas enfim, tudo isso é muito importante para fortalecer o nosso espírito. Mas a gente não pode deixar também de buscar confissão. Não adianta a gente ficar 40 dias, 46 dias sem comer algo, sem beber algo, sem fazer algo e não se confessar, não buscar a confissão, não buscar a comunhão diária. A gente tem que buscar, porque a quaresma é oração, jejum, abstinência, penitência. Então a gente tem que buscar a confissão, a gente tem que buscar estar em dia com a confissão, senão não adianta. Então a gente precisa se confessar. Porque senão depois a gente fica mal-humorada, fica estressado, desanimado, fica fraco e não sabe por quê. É porque a gente não foi até o poço, né? Jesus diz, né? Quem tem sede vá ao poço, né? O nosso poço é Jesus, então a gente tem que buscar a confissão e a comunhão. Mas também, vamos chegar ao outro ponto que eu falei. Não adianta fazer tudo isso e tratar mal o irmão, né? A gente tem que se policiar de verdade, porque... Desculpa. A gente tem que se policiar. O melhor jejum, a melhor penitência, a melhor abstinência é aquela que te leva a amar mais a Deus e ao próximo. Então a gente tem que ter isso em mente, que a gente tem sim que nos cuidar, a gente tem que sim que travar uma luta diária contra nós, mas a gente também não pode esquecer das necessidades do nosso irmão. Não adianta a gente fazer tudo isso
e tratar mal nosso irmão e falar mal e apontar o dedo, apontar a cara. Isso não convém a nós. Se tem alguma pessoa ao nosso redor que está fazendo isso, de abstinência, por exemplo, de carne, e trata mal o irmão, tá fazendo as coisas erradas aí, não cabe a nós julgar, entendam, nós não somos ninguém para julgar, nós não somos Deus. Só quem pode julgar é Deus. Cabe a nós orar e continuar fazendo nossa parte, porque a mudança sempre começa em mim. Como eu já disse em outro vídeo meu, as palavras podem até convencer, mas o testemunho arrasta multidões. Então a gente tem que buscar, a gente tem que equilibrar, a gente tem que travar essa luta contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra as nossas vontades, porque isso nos santifica, isso nos leva até Deus. O céu é dos violentos, mas a gente não pode esquecer do nosso próximo. Como o Papa Francisco disse, o verdadeiro jejum é aquele que está atento às necessidades dos próximos. Então que a gente possa pensar de verdade nesse tempo quaresmal, né? Em fazer de verdade a oração, jejum, abstinência, penitência, principalmente porque nós somos pecadores, a gente peca todos os dias. Então a gente tem que buscar de verdade a confissão. E nós temos que buscar também uma conversão nossa, da nossa parte, que a quaresma é isso, é um tempo de reflexão, é um tempo de conversão. Não é o meu irmão que tem que mudar, sou eu. Eu que tenho que me converter, né? Os outros não cabem a mim. Eu tenho que orar por eles e ser testemunha, é o que o Senhor nos pede, né? Então que nós possamos, para viver melhor essa quaresma, de verdade levar esses pontos em consideração. Senão de nada adianta. Amém? É isso aí, galera. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.